a gente vai entrar agora num assunto que é muito interessante, porque em 90, a torcida do Cruzeiro fez uma campanha para que você fosse convocado para a Copa da Itália. O técnico da seleção brasileira era o Sebastião Lazzaroni. Você vivia um grande momento no Cruzeiro, não à toa tinha sido bola de prata em 89, mas a concorrência, como a gente já falou, que era dura. Era Jorginho, Mazinho. O Mazinho ainda jogava nas duas, né? Nas jogava duas, de volante, jogava de lateral esquerdo. Então ele era um cara, como a gente fala hoje, versátil, que para o treinador da seleção brasileira era a melhor coisa do mundo, porque podia convocar para o cara jogar em 3 posições, né? Mas a torcida do Cruzeiro fez um movimento, Gustavo Nolasco até enviou um telegrama, para que os torcedores do Cruzeiro enviassem cartas e telegramas, pensar que já existiu o telegrama em Balu. Enviasse telegrama para a sede da CBF, no Rio, para que o Balu fosse convocado para a seleção brasileira. E tem uma reportagem, vou mostrar essa reportagem aqui para o nosso público, ó. Quer ver? Essa reportagem, Balu, que é mais uma reportagem que eu vou te enviar, fala exatamente desse movimento que, naquela altura, a torcida do Cruzeiro já tinha enviado 3.000 telegramas e cartas para a CBF, para que o Balu fosse convocado e tivesse uma chance na seleção. Nessa reportagem, o Tosca, que é um dos fundadores da Máfia Azul, ele até brinca que a Máfia Azul um dia invadiu a agência central dos Correios ali na Avenida Afonso Pena, levou grande parte dos seus integrantes para a agência para todo mundo fazer um telegrama e enviar uma carta para a CBF. E ele conta aí que o futebol mineiro era muito deixado de lado, ninguém dava muita atenção. E na reportagem ainda falava que vários cronistas da imprensa carioca também pediam Balu na seleção naquele momento. Mas é muito interessante ver, Balu, como que o seu nome tinha ganhado uma projeção nacional, né? E você acabou que não foi convocado nem para amistosos naquele ano, e os convocados para a Copa da Itália foram Jorginho e Mazinho, né? 2 cracassos também daquela geração, concorrência era super. Mas eu queria que você lembrasse como é que foi o seu sentimento naquela ocasião de sentir que houve um movimento espontâneo da torcida do Cruzeiro focado em você, né? Para que você fosse convocado. O Cruzeiro tinha grandes jogadores, mas aquilo ali te envaideceu muito, te conectou ainda mais com o clube? Pode ter certeza disso, Bruno. Eu, até então, não tinha visto essa situação aí no futebol, né? Foi maravilhoso, eu fiquei feliz pra caramba com essa campanha da torcida. Comento até hoje, tá? Hoje, quando a gente tá na resenha, eu falo dessa situação aí. Mas é que o líder da torcida falou, né? Era uma época que, assim, futebol mineiro não era muito bem visto, né? Convocações para a seleção era Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul, olha lá, ia um ou outro, né, de Minas. Mais do Galo, né? E... Olha aí, a CBF recebe 3.000 telegramas em defesa de Balu. Campanha pró-Balu mobiliza torcidas. Muito interessante. Bacana. Mais uma reportagem. Eu agradeço o Eugênio Moreira por ter nos cedido aí do seu arquivo pessoal. Bacana. Eu fiquei feliz com esse movimento da torcida. Isso eu falo muito, né, para meus amigos, falo para meus filhos. E foi um ano muito feliz, né? Não só a torcida, mas a imprensa em geral. Eu lembro que nós saímos nos grandes estados aí no brasileiro, eu estava entre os possíveis 22 convocados. Todos me ligavam. Dava os 22, o Balu estava. E quando veio a convocação que eu estava fora, vou te falar que... Você ficou abalado? Muito, cara. Fiquei muito. Um dia da convocação, eu estava em casa, eu falei para minha esposa, eu não vou aguentar ficar aqui, não. Eu peguei meu carro, fiquei na toca ali, fui na toca, dei volta na lagoa e... Já deu convocação. Quando eu cheguei em casa, estava o pessoal da diretoria, do Cruzeiro na minha casa, Ademir, tinha mais alguns jogadores. Aí entrei, Salvador Massi, seu César Massi veio, conversou comigo, mandou vir para Santos descansar, e deu uns dias. Aí fiquei tranquilo. Olha aí, Balu, você com a camisa da seleção brasileira, e essa foto
Curiosamente, Balu, essa foto é de 1988, do nosso Sidney Lopes, fotógrafo do jornal. Acabou de aposentar agora no estado de Minas, mas na época ele estava na ativa e ele fez essa camisa. Mas nesse ano, Balu, você não foi chamado, né? Foi o ano de 88. Eu não sei por que existe esse registro no nosso arquivo do ano de 1988. Eu acho que devia ser alguma reportagem também que falava do seu grande momento pelo Cruzeiro, mas você não foi convocado até então, nem antes da Copa de 90, e ainda assim criou grande expectativa para ser chamado para aquele Mundial. E o Gustavo tem uma pergunta sobre esse tema também, seleção brasileira, né, Gustavo? O técnico desse era o Lazzaroni, né, Balu? Lazzaroni. E, se eu não me engano, logo depois, quando passou tudo, né, da Copa do Mundo, eu particularmente torci contra o Brasil, porque você não foi para a Copa. Eu fiquei como se eu fosse argentino, quando o Canidia tirou o Brasil da Copa, por sua causa. Mas você se encontrou com o Lazzaroni depois, porque eu acho que quando você trabalhou no Oriente Médio, ele também estava no Oriente Médio. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Eu fui trabalhar, como eu falei aqui no programa, fui ser auxiliar do Zé Paulo. Trabalhava muito tempo já no Catar, o Zé. Aí ele me levou como auxiliar dele, no time da segunda divisão lá. E o Lazzaroni era treinador da seleção do Catar. E eles estavam toda noite juntos, né? Aí o Zé sabia dessa história. Aí nós fomos jantar na casa do Lazzaroni. Lá o treino só à noite, né? Acaba o treino, um vai para casa de outro, aí fomos para casa do Lazzaroni esse dia. Aí o Zé, vamos comigo, vamos para casa do Lazzaroni, embora. E o Zé sabia toda essa história. O Zé falou, uma hora eu vou perguntar pro Lazzaroni. Estamos na casa do Lazzaroni, todo mundo, vários treinadores. Aí o Lazzaroni me abraçou. Aí o Zé fez a pergunta para ele, ô Lázaro, por que tu levou o Balu para o 90? Aí ele começou a brincar, aquele jeito carioca dele, né? Ele veio, me abraçou e ele falou, esse Balu aí jogava demais, cara. Ô Balu, o que eu tô falando para vocês é pura verdade. Balu, se tu estivesse no Rio, tu tinha sido convocado. Teu nome estava naquela relação, cara. Saiu 20 minutos antes de eu soltar, teu nome saiu da lista. Optaram pelo Mazinho, porque fazia as duas, né? Tava no Rio e jogava nas duas laterais. Falei, não, tá tranquilo, já passou, mas é um negócio que, no fundo, entristece a gente, né? Tem que ser os melhores, cara. E eu vivi um bom momento. Mas o Lázaro hoje é meu amigo. A seleção brasileira tem muito disso, né, Balu? Na época, principalmente, né, a mídia carioca e paulista tinha uma influência muito grande, muito maior do que é hoje, né? E o jogador mineiro, para ser convocado, tinha que ter ali uma conexão afetiva até com o treinador, né? Isso aconteceu quando o Tele Santana foi técnico, quando o Carlos Alberto Silva também foi técnico da seleção olímpica. Essas relações pessoais, ligações com clubes, tinham muita influência na convocação da seleção brasileira. Hoje, o mundo é globalizado, é diferente, né? A seleção é completamente formada por jogadores fora do Brasil, mas naquela época pesava muito. E você só foi ser chamado depois que o Lazzaroni saiu, quando o Falcão assumiu a seleção brasileira. Você recebeu uma chance de enfrentar a Romênia e Londrina, você foi titular, você foi convocado para aquela série de amistosos. O Brasil também enfrentou a Bulgária em Uberlândia, mas você não jogou, né? Você acabou recebendo essa oportunidade, mas aí você já não estava naquele momento no seu auge, que foi de 87 até 90. Como é que foi, de qualquer forma, ter ido à seleção naquele período ali com o Falcão? Você vislumbrou ter uma continuidade, pensar até em outra Copa de 94? Como é que foi? Falar real para você, cara. Eu não esperava. Você vê como que é o futebol, né? Na minha melhor fase, minha melhor época, 89, 90, não fui convocado. 91, eu já estava quase... Eu estava pensando em parar, né? Eu lembro do dia que eu fui convocado. Um jogo Santos e Cruzeiro aqui na Vila. 4-1 pro Santos. 3 gols do McLaren. Antes do jogo, estamos no campo, aí veio a imprensa toda. Balu, o presidente da CBF tá aí, era o Ricardo Teixeira na época, e o Falcão, pois vieram para te ver. Esse jogo foi uma segunda-feira à noite. Aí eu falei, cara, eu não penso mais em seleção, já tive épocas melhores e não fui convocado, né?
Agora, meu time não está bem, eu também não venho talvez sendo um bom momento, mas tudo bem, vamos pro jogo. 4-1 pro Santos. E eu joguei o que eu vinha jogando. Terça-feira, o pessoal foi embora. Eu pedi pro treinador, pedi pra comissão lá, para eu, os 2 dias aqui em Santos, que eu tinha que resolver alguns problemas particulares. Estou com meus irmãos no centro da cidade, na terça-feira. Aí chegou um rapaz, taxista, Balu, pô, parabéns, cara. Aí meu irmão apela com tudo. Pô, o cara perdeu de 4 ontem, tu veio dar parabéns pro cara, rapaz, o que é? Aí o cara falou, não, pô, eu tô ouvindo no rádio ali, o Balu foi convocado pra seleção. Aí foi só festa, aí já abraçamos o cara, aí fui pra minha mãe, chegou lá também a imprensa, mas assim, cara, eu fiquei feliz sim, cara, fiquei feliz que assim, né, eu tava pensando em parar, como eu falei anteriormente. Você já devia estar com uns 29 anos, né, Balu? Sim, mas aí assim, né, cara, no meu eu cheguei, vestia o manto, vestia a camisa da seleção. Contra a Romênia, eu não esperava, minha primeira convocação, não esperava sair titular. Chegou lá, o Falcão me chamou, vai jogar. Tá bom, vamos embora. O pessoal mais experiente, Bebeto, foram no meu quarto, Renato Gaúcho, Neto, foram no meu quarto, para passar aquela tranquilidade pra gente, né? Fui pro jogo, cara. Cara, é assim, eu não sei se hoje é diferente, quando estamos ali perfilado cantando o hino, eu não aguentei, cara, desabei, comecei a chorar, cara. Eu vim lá atrás, sabe, da minha vida, e hoje tá ali, vestindo a camisa da seleção brasileira. Me arrepiava todinho, cara. É emocionante. E assim, feliz, cara, sou feliz. Vesti a camisa do meu país por 2 vezes. Eu sou abençoado, eu sou iluminado.